Entrevista do dia. Agora sim estamos conectados com esse prefeito Arthur Virgílio Neto, que vai conversar com a gente sobre todo esse cenário de expectativa já para as próximas eleições presidenciais. E o partido, o partido do prefeito mudou, do ex-prefeito, mudou aí a forma de votação, a forma de escolha para lançar o nome do candidato do partido. Vamos conversar agora com o Arthur Virgílio Neto a respeito dessas mudanças. Muito boa noite, Arthur Virgílio Neto, muito obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite, Arthur. Estou às ordens, completamente às ordens de vocês. É um prazer muito grande rever a Rádio Mix, ainda que à distância. Certo. Então, o PSDB mudou, alterou a forma de votação e de escolha para o nome que vai representar o partido nas próximas eleições presidenciais. Essa mudança, como é que o senhor analisa? O senhor achou interessante? O senhor, Olha, o que o senhor achou? Eu fui uma das pessoas que mais lutou por isso, porque desde 2018 que eu tento que o partido faça prévias, dando espaço para que seus mandatários, seus parlamentares, seus militantes possam votar, possam participar do processo. É um processo que nos obriga a correr o país, que nos obriga a participar de debates individualmente com a imprensa e que prevê debate entre os 4 candidatos. Eu tenho a honra de ser um deles. O partido tem muitos quadros, o partido sempre foi um partido de quadros e foram 4 pessoas as selecionadas para a disputa. O governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que é uma figura assim, realmente muito promissora. O senador Tasso Gereissati, que é talvez a maior figura com que o Senado conte hoje. E o governador João Dória, que tem o grande mérito de ter sido o grande impulsionador da luta pela vacina no Brasil. Eu entro como aquele que tem 32 anos de serviços prestados ao PSDB, ao mesmo tempo um objetivo muito claro, que é expor que a Amazônia não é o que pensam. A Amazônia é a região mais importante do país e tem que ser tratada com esses olhos estratégicos, esses olhos, no bom sentido, ambiciosos, com que aqui nós aprendemos a lidar. Nós sabemos que o futuro do Brasil passa pelo futuro do Amazonas. E o futuro do Amazonas passa pela manutenção da floresta em pé e pela exploração da biodiversidade, do banco genético mais rico do planeta que está em nossas mãos, das águas potáveis que estão em nossas mãos, que vão virar commodities, com certeza. Um barril de petróleo na segunda metade desse século não vai valer quase nada. Já um barril de água vai valer muito. Então nós temos tudo isso. E é fundamental que nós atentemos para a atenção do mundo para nós e para os deveres do governo federal para com o Amazonas, com a Amazônia, para que o Brasil prospere. Inclusive com uma sociedade entre PhDs e índios, não tem nada mais para conhecer a floresta melhor do que essa dupla. É difícil, um sabe a parte teórica e o índio sabe a parte prática. Então, ao invés de desrespeitar índios, deveriam ter os índios como parceiros, enfim. E tudo isso vai ser muito discutido. Estou pronto para discutir também a economia nacional, os rumos que a gente deve tomar e chamar atenção para o fato que o PSDB sempre foi grande. Ou ele ganhava a eleição ou ele era o outro, aquele que era escolhido para chefiar as oposições. Era uma coisa honrosa, que nem todos compreendiam, mas uma coisa honrosa que o povo nos dava. Perfeito. Então estou disposto. Arthur, a Executiva Nacional do PSDB definiu e divulgou quais serão as regras para as prévias que vão escolher o candidato do partido à presidência da República. O modelo escolhido é diferente do que vinha sendo definido pelo governador de São Paulo, João Dória. Quais são essas diferenças que você pode destacar? Olha, eu até fui escolhido pelo presidente do partido para cuidar disso, para poder harmonizar, ou tentar harmonizar os interesses e as opiniões dos pré-candidatos. Eu sendo o terceiro e mais 2 outros companheiros, Tasso e Eduardo Leite. É porque eu quis dizer o seguinte: as prévias têm que ser atrativas e atraentes para aquelas pessoas que não dispõem de um colégio eleitoral tão expressivo como São Paulo. Ficaria talvez uma coisa meio desigual. E nós conseguimos que o governador, a maioria que se esperava, se formaria a favor de uma participação mais igualitária das forças que compõem o partido, que disputarão a prévia,
E eu conversei já com o governador João Dória e ele está completamente compenetrado de que ele é muito valente, ele tem muita garra, está compenetrado de que ele não deve deixar de disputar as prévias porque sua ideia não prevaleceu. Ao contrário, mostrou um espírito de democrata disputando as prévias, mesmo não tendo prevalecido com suas ideias. O senhor falou agora, no início, mencionou algumas bandeiras, né, a serem defendidas pelo senhor durante essa campanha. E a Amazônia, claro, é uma bandeira muito importante, que o senhor tem muita propriedade a respeito desse assunto. Agora, num cenário internacional, a Amazônia para um cenário internacional, o senhor mudaria o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? Qual seria né, como é que seria a Amazônia no seu olhar? Como é que o senhor conduziria a Amazônia internacionalmente? Eu mudaria a postura da política internacional em 180 graus, completamente. Eu vou, aliás, apresentar um projeto de governo que vai contemplar bastante essa análise. Então, o que acontece hoje? O Brasil hoje é um país com diplomacia desprestigiada. O Brasil hoje é um país que não é acatado, que não é visto, que não é ouvido. E ao contrário, se a gente olhar bem as palavras ditas em alguns momentos pelo presidente americano Joe Biden, ele diz: o Brasil não está cumprindo as suas metas de luta contra o aquecimento global. E não está. Essa é a verdade. O desmatamento está crescendo, nós não conseguimos acabar com as queimadas, enfim. Temos o ministro do Meio Ambiente, que ele é o avesso do bom senso e o avesso da boa-fé. Então eu diria que ele é o inimigo da Amazônia, é o inimigo dos índios, é o inimigo das riquezas que nós podemos trazer para o nosso povo se deixarmos a floresta em pé e se, ao invés de a derrubarmos, tirarmos das folhas das suas árvores a grande riqueza que a biodiversidade e a biotecnologia poderão nos propiciar. Então, é muito diferente mesmo a minha visão em relação à visão do governo, porque eu presinto, inclusive, o perigo para a segurança nacional se nós continuarmos mês a mês batendo recorde e mais recorde em cima de desmatamento. Acaba acontecendo uma intervenção militar aqui, e é tudo que eu não quero. Acaba acontecendo uma intervenção militar. Isso o presidente Biden já disse. A gente sabe que a ONU ela é muito influenciada pelos Estados Unidos. Aí você sabe, Karine, alguém pode falar assim: mas a Rússia não vai gostar. Eu digo ao contrário. Eu, com a experiência que tenho como diplomata, eu digo que a Rússia vai simplesmente anexar os países que antes compunham a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele vai anexar e ninguém vai poder dizer nada, porque o Brasil, eles teriam feito isso com a Amazônia, os americanos e mais alguns outros países. E aí a China então vai reclamar, a China não vai permitir. Não, a China vai aproveitar esse momento e logo de cara vai anexar Hong Kong, que é um grande sonho dela, pegar aquela cidade riquíssima, civilizadíssima, muito forte, que é Hong Kong. Então, nós temos que entender que a autonomia, a autonomia do Brasil, sobre o mando do Brasil sobre essa região tão relevante, talvez a mais relevante do mundo, se levarmos em conta o clima, se levarmos em conta a economia e história, é a mais relevante do Brasil. Se não entender isso, nós acabaremos tendo problemas graves nesse campo. Então a Amazônia não é vista pelos próprios brasileiros como uma região tão importante assim. Eu sempre disse 500 vezes, como deputado, como senador, como prefeito, como pessoa que regularmente é entrevistada pela imprensa brasileira, eu digo sempre isso: não pense que eu sou um provinciano que quer construir uma ponte em cima do rio tal, de Igarapé tal, que ligue a casa do seu Joca para a casa da dona Noca, para eles poderem jogar um baralhinho de noite. Não é isso. Eu penso em tão grande, a Amazônia é grande. A Amazônia é uma grande parte do futuro da humanidade e ela é a maior parte do futuro do Brasil. Muito bem, Arthur, até agora a gente sabe que são pré-candidatos. Vou até repetir isso aqui, né? São pré-candidatos, então, os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador cearense Tasso Gereissati e o senhor. Claro, por que
que houve essa decisão de disputar essas prévias e quais são as suas chances nesse meio aí? Olha, do jeito que a coisa está, ficou, como saiu da executiva a decisão, ficou melhor, porque é uma questão. Primeiro, eu sempre pensei assim, eu nunca tive essa paura toda de São Paulo ter mais filiado, eu nunca tive essa paura toda. Eu disse o seguinte: se eu estiver disposto mesmo, eu vou me enfiar no meio dos militantes em São Paulo, claro, com a ciência do governador João Dória, que é meu amigo, como vou ao Rio Grande do Sul. Já tenho um convite do governador para almoçar com ele, eu vou lá almoçar com ele, mas vou, obviamente, me reunir com os filiados, vou falar para a imprensa gaúcha, vou fazer tudo isso. No Ceará, trânsito livre, em qualquer lugar. O Brasil é um país democrático e eu vou marcar os meus encontros e espero o momento em que nós possamos estar. Vamos ser certamente entrevistados, cada um em determinados programas de televisão, de rádio, cada um vai ser entrevistado de per si, mas será um momento em que nós teremos a ocasião de debater os quatro, para nós vermos efetivamente quem tem ou quem não tem a proposta econômica, a proposta social, a proposta para a Amazônia, a proposta de política externa, a proposta de reforma administrativa, a proposta de retomada das reformas estruturais para valer, ou seja, governar com um projeto e não governar à base do toma lá da cá, pura e simplesmente. Então eu estou assim, bastante tranquilo quanto a isso e creio que já é uma grande honra para mim, num partido com as tradições do PSDB, eu ter sido um dos 4 líderes do partido que poderão ter a honra de dizer: olha, eu disputei o direito de disputar a presidência da República. Se vencer, melhor ainda, eu seria o primeiro presidente do norte do país. Eu seria o primeiro presidente. E mais, não é jogo de vaidade, é jogo de se ter projeto para o país e de se ter o que oferecer efetivamente, prestando contas a um partido que tem sido muito maltratado, mas agora está no caminho certo. As prévias são um indício disso. O PSDB deu para o Brasil a lei de responsabilidade fiscal. Deu uma moeda, o Brasil não tinha moeda. E país que não tem moeda perde o caráter, perde a identidade. Ele deu a lei de responsabilidade fiscal, deu a inflação baixa, liquidou com a hiperinflação. O PSDB fez a primeira geração de reformas estruturais que mudaram e modernizaram muito a economia brasileira. Então, nós temos um acervo de realizações que nenhum outro partido pode dizer que tem. E se quiser dizer, é democrático, a gente debate isso. Mas é olhar para o futuro agora. Exato. Muita história. Arthur, para finalizar, como é que o senhor está analisando os trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal? Como é que o senhor está analisando a condução? O senhor acha que vão conseguir responsabilizar alguém, por exemplo, no caso da crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas? Olha, o responsável é o governador Wilson Lima. Eu sei das dificuldades que o senador Omar tem certamente de avançar contra ele assim muito abertamente. E eu sinto também que ele deve ver um drama, ele teria uma necessidade eleitoral de avançar contra ele, enfim. O Wilson é uma figura que, se não existisse, teria que ser inventado, nem que fosse pelo Walt Disney, por alguém assim. Porque o Wilson, ele nega ir à CPI, se valendo de um pretexto bastante safado, bastante covarde, que foi dizer que foi aproveitar a jurisprudência que cabia em outras pessoas, em pessoas acusadas, e ele então se valeu disso para não comparecer. E agora ele está dizendo que não vai comparecer. Ele recebeu um habeas corpus muito amplo, então ele está dizendo que não vai comparecer porque está vacinando. Quer dizer, então, ou ele caminha ou masca chicletes. Ele não consegue caminhar e mascar chicletes ao mesmo tempo. Então é uma coisa lamentável. Ele e as pessoas todas, que direto ou indiretamente, no parlamento ou fora dele, no governo dele ou fora dele, em qualquer circunstância ligadas a ele, são pessoas que têm contas a prestar ao país, têm contas a prestar à verdadeira justiça, porque existem 2 justiças. Uma que pode não querer se fazer e outra que vem e se impõe. Eu vi, por exemplo, agora sobre a Operação Maus Caminhos, eu vi a decisão do Ministério Público Federal e vi a decisão da Polícia Federal de reivindicarem para eles de volta o direito de eles trabalharem, investigarem e depois
mandarem a julgamento o que seja concluído na Operação Maus Caminhos, porque a economia, a saúde no Amazonas, ela veio enfraquecendo ao longo de alguns governos, mas chegou no pico quando veio a Operação Maus Caminhos. E depois, quando entrou esse rapaz, que é um estranho no ninho, né? É uma figura assim de desenho animado mesmo, né? As coisas que ele fala, né? Eu fico assim até impressionado quando eu vejo ele relatar mortes por asfixia. Ele relata como se ele fosse um repórter que estivesse dando uma notícia. Não vem uma lágrima nos olhos, não vem um sinal de revolta, não vem nada. Essa cortina de fumaça, sim, de vacinar em massa. Arthur, veja perdão, só um adendo aqui. Como repórter, como jornalista, eu já cobri várias tragédias. E nós, repórteres de profissão, nós nos emocionamos, nós chegamos até as lágrimas. Então, ele não, digamos assim, não representa também, de fato, os jornalistas, os repórteres que vivem tragédias, que cobrem esse tipo de coisa. A gente se emociona. Então, também, para a gente, então, há essa ligação para nós jornalistas. Eu tenho certeza, Karine, tenho certeza disso, porque eu me emociono, minha esposa se emociona. Eu conheço 1000 pessoas que se emocionam. Exato. Quem é que não se emociona de saber que alguém estava sem oxigênio, que estava sem analgésico e amarrado no leito lá, se sacudindo todo, a gesta de morrer? Quer dizer, a morte é uma morte assim infame a que foram relegadas essas pessoas. Que a morte vem, mas que a morte seja digna, que a morte venha com respeito e não desse jeito. E essa história de saber de quem era a culpa do oxigênio, não, vamos ser claros. Um governador sério teria oxigênio. Eu deixei oxigênio na prefeitura. Tanto que o prefeito atual, dias depois de assumir, houve essa crise, e ele disse que cedeu da cota dele, ou seja, da cota que o Arthur deixou para ele cedeu oxigênio para o governo do estado. É uma coisa assim impressionante. O que me impressiona mesmo é a falta de sentimento. Parece coisa assim de um sociopata, sabe? Alguém que não sente dor, que não sente pena, que não sente inconsequente, que brinca com essa CPI. A CPI permite que ele brinque com ela, porque ele brinca com a CPI. Não vou porque estou vacinando. E outra coisa que eu queria falar com você, Cid e Karine, com vocês dois. Vejam bem, o governador promove, junto com a prefeitura, pelo que eu soube, uma grande vacinação, enfim. Eu pergunto, para isso tinha que ter vacina. Se tinha vacina, por que não fez antes? Se tinha vacina, por que não fez aos poucos, mas com rapidez, e não com aquela lentidão que serviu para que muita gente mais morresse? Do jeito que fez, pessoas que não tinham tido nenhuma dose de vacina, eu pergunto, é possível ou não é possível que mais pessoas tenham contraído o Covid e que recebam a primeira dose já com Covid inserido no seu corpo? É uma coisa complicada. Se a gente tem alguma coisa boa para fazer, faça, não espere, não fique esperando. Na verdade, ele jogou uma cortina de fumaça pensando que o povo é tolo, e o povo do Amazonas está cada vez mais politizado e mais sábio, e sábio ele sempre foi, aliás, pelas próprias origens indígenas dele, mas ele está muito, é um povo que merece muito respeito mesmo, e que não tem sido tão respeitado assim. Muitíssimo obrigada, Arthur. Infelizmente, nosso tempo corre agora e temos que encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista. Agradeço muitíssimo a sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa das 18 horas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Karine. Obrigado, Cid. É uma honra ter falado mais uma vez pelos microfones da Rádio Mix. Um grande abraço, Normandinho, e todos vocês. Obrigado, Arthur. Boa noite. Ok, uma ótima noite para você. Uma ótima noite, bom trabalho. Agora